Olá, irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, como vão? Boa noite para vocês. Muita paz para todos nós e que possamos encontrar a inspiração necessária para trabalharmos juntos, receber boas vibrações, boas emanações de amor, o amor de nosso Mestre Jesus. Vamos continuar os estudos do nosso livro, dos nossos livros da coleção Fonte Viva, e hoje nós vamos estudar Vinha de Luz. Temos a lição Sofrerás perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo 2 Timóteo 3,12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo tem muitos códigos, muitas leis, muitos princípios que, como diz Emmanuel, são sempre respeitáveis. O cidadão encarnado, ele tem que respeitar as leis do seu ambiente, do seu meio, da sua cidade, do seu país. Porém, não podemos esquecer que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, as leis divinas, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Jesus exemplificou todas as suas lições. Prosseguindo. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. O mundo não aceita as lições de Jesus com muita facilidade. É uma coisa importante, porque Emmanuel coloca numa frase: o mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Mas por que o mundo raramente não tolera os códigos de boas maneiras do Mestre Divino? Porque o mundo tem uma colocação, uma maneira de mostrar a encarnação, a nossa vida, como se nós pudéssemos viver longe das lições de Deus. Muitos, inclusive, nem creem em Deus. A nossa encarnação é no mundo, num planeta de provas e expiações atualmente. E nós temos que saber que temos companheiros de viagem, irmãos de jornada, que não aceitam os princípios de Jesus. E se aceitam, às vezes não concordam, não querem segui-los. O mais difícil exatamente para nós encarnados é seguir os ensinamentos de Jesus, porque não são fáceis, não são fáceis. Aqueles companheiros do tempo de Jesus, aquela multidão que acompanhava Jesus, muitos deles se afastavam e diziam assim: duro é este discurso. Quando Jesus falava que teríamos que odiar, amar os inimigos, não odiá-los, mas sim, como mandava a lei antiga, mas amá-los. Que nós teríamos, se baterem numa face, na face esquerda, teríamos que dar à direita. Bateram numa face em você, você dá a outra face. Isso e outros ensinamentos mais que Jesus dava, muitos da multidão se afastavam e diziam: duro é este discurso.
Isso consta dos evangelhos, essa passagem. Então, é por isso que Emmanuel diz que raramente o código de boas maneiras do Mestre Divino é aceito pelo mundo. O mundo aceita as coisas mais festivas, mais passageiras mesmo, né? As coisas do mundo são todas passageiras. Não há nada no mundo que seja permanente. Tudo que é permanente são as leis de Deus, tudo que vem da espiritualidade, o que vem de Deus. Essas são permanentes. Mas as coisas do mundo, o mundo é passageiro. Nós somos passageiros. Portanto, o mundo não aceita com facilidade as coisas do mundo, as coisas de Deus, como de fato não aceitou nem Jesus. Jesus não foi aceito pelo mundo. Ele foi crucificado. Ele foi trocado pelo salteador, pelo Jesus ou Barrabás. Soltar Barrabás e crucificar Jesus. Isso dizia a multidão no dia fatídico em que Jesus foi crucificado. Então, meus amigos, a multidão não mudou muito de lá para cá, porque o mundo ainda é de provas e expiações. Prosseguindo com Emmanuel. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-á um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se te sentes ferido, se você vai à justiça e reclama, procura um juiz, procura um cartório e vai fazer a sua reclamação na justiça, você é sensato. Porém, se você ficar calado e seguir o exemplo de Jesus, que foi o grande injustiçado da cruz, você que se sente injustiçado, ferido, mas talvez melhor do que Jesus, porque tem que procurar justiça terrena, Jesus ficou calado. E nós, o que fazemos? Diante da injustiça, nós procuramos a justiça terrena ao invés de seguir o silêncio do grande injustiçado da cruz. E se fizermos este silêncio, será lançado à nossa face ironias. É isso que Emmanuel diz. Nós não podemos seguir Jesus calmamente, tranquilamente, porque o mundo tem as suas regras. Aquele que é ofendido, ele precisa buscar a reparação. Reparar o que lhe foi feito de errado. Enquanto a Jesus se fez tantos males, se fez tantas maldades, e, no entanto, o que Jesus fez? O que ele nos ensinou? Ele silenciou. Diante de Pilatos, ele continuou calado. Então, nós podemos calar? O mundo vai nos dizer o quê? Que nós somos uns acovardados e lançará em nosso rosto as ironias de costume. Infelizmente, a humanidade ainda procede assim. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Você está reclamando a remuneração dos teus serviços. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, ou seja, um trabalho voluntário, costumeiro, usual, frequente, aquele que deve ser, como deve ser o trabalho voluntário, com frequência,
com regularidade, com responsabilidade. Se você não exige recompensas por este trabalho, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Olha que coisa, se você faz um trabalho onde você ganha e você não é respeitado nos seus direitos, ganhou menos ou algum outro direito, você pode procurar a justiça terrena também. É justo, todo mundo te aplaude. Mas se por acaso você é um trabalhador voluntário e todo dia ou 3 vezes por semana, quantas vezes forem ajustadas, você cumpriu o seu dever no seu trabalho voluntário, vão dizer que você é louco, porque você não ganha nada. Infelizmente, essa é a nossa realidade ainda. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Contra os maus, você precisa agir também. Você precisa agredir também. Senão você realmente não será um homem digno perante a sociedade. Um homem digno não deixa que o outro lhe agrida. Se ele for agredido, ele tem que responder na mesma moeda. No entanto, não foi isso que Jesus nos ensinou. Portanto, se aplicares a humildade e o perdão, como diz Emmanuel, serás francamente acusado de covarde e desprezível, porque você não responde à maledicência, ao mal que te fazem. Você fica calado. Você simplesmente entrega a Deus. Se praticares a exploração individual, prossegue Emmanuel, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ou seja, se você explorar o próximo, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral, em benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Ou seja, se nós abusamos dos interesses dos outros para beneficiar os nossos próprios interesses, ou seja, se nós formos egoístas, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. O mundo ainda é muito atrasado, perdão, meus irmãos. Nosso planeta, nós ainda estamos muito atrasados. Não é o mundo que é atrasado, ele é atrasado porque nós somos atrasados. Nós temos que evoluir, por isso estamos aqui, estudando para melhorar. O egoísmo não faz parte das leis de Deus. Ao contrário, as leis de Deus combatem o egoísmo. O primeiro elemento a ser extirpado dos nossos males é o egoísmo. No entanto, Emmanuel nos diz: se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço dos teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral, se você quiser servir, ser humilde, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Então, muita gente deixa de servir, tem vontade até de servir, está ainda reticente. Ele quer fazer, mas fica encabulado, porque ele sabe que será chamado de idiota e servil. E ele ainda não está preparado para enfrentar essa sociedade. É preciso que se prepare.
Nós temos que nos preparar para agir diante daqueles que nos acusam, que nos perseguem, porque nós seguimos as lições de Jesus, nós seguimos o Mestre. É a ele que nós temos que seguir, não a sociedade mundana. A sociedade mundana não nos dá nada. Nós tudo que precisamos no mundo temos que trabalhar para obter. Nós não temos nada que caia do céu, como se diz vulgarmente. Ou seja, ele disse, não cai do céu. Não, não cai do céu. Tudo que nós temos é pelo nosso trabalho. Agora, o que vem de Deus, isso sim, é aquisição nossa. Nós podemos trabalhar em benefício do próximo. Podemos ajudar o nosso semelhante, podemos ser úteis, servir, e precisamos fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, trabalhamos em benefício do próximo, nós estamos crescendo. Nós estamos sendo um espírito que está evoluindo. O nosso espírito está evoluindo, nós estamos evoluindo. Porque alguém precisou de nós um dia. Então, graças a esta pessoa que precisou de nós, nós estamos evoluindo. Temos que ter essa consciência. A humanidade precisa crescer para que o planeta cresça também. O planeta, ele sozinho, ele vai continuar nesse estágio. O estágio só vai ser modificado no momento em que a humanidade que nele habita também se modifique. Então, não é possível que eu vá fazer um serviço que eu não cobre nada, mas eu quero fazer porque eu amo o meu próximo e sou então idiota e servil. É o que diz Emmanuel. E ele prossegue. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Porque nem sempre tudo que a gente faz seguindo as lições de Jesus agrada o nosso coração, mas é por necessidade. Nós precisamos estar servindo a Jesus para crescermos, é necessário. Nem sempre é agradável, muitas vezes não é. Não foi agradável a Jesus passar por tudo que ele passou, é óbvio que não. No entanto, ele passou porque nos ensinou. Mesmo que não seja agradável, você tem que fazer para crescer, para evoluir, para progredir, para se livrar desse egoísmo, de todas essas subclasses de vícios que nós trazemos em nós todos. Nós todos trazemos. E temos que nos libertar fazendo bem, fazendo amor, exercitando o amor, fazendo bem, fazendo com que os outros nossos irmãos também se sintam bem, como nós gostaríamos e gostamos de nos sentir bem. Vamos amar uns aos outros. É isso que Jesus nos recomenda. Não vamos esperar que o mundo nos tire da classificação de insensato, porque o mundo não vai tirar. Nós é que temos que nos tirar da classificação de insensato. Então encerra Emmanuel dizendo: atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. O discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Nós estamos na Terra. É um planeta de provas e expiações. Deixará de ser quando nós cooperarmos com esse serviço. Obrigada pelo estudo, Senhor. Obrigada aos amigos espirituais. Obrigada a vocês, irmãos, que colaboraram neste estudo.
e até a próxima semana. Muito obrigada, Jesus, e até a próxima semana, se Deus quiser. Assim seja, meu Pai.